Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula remota de matemática. Meus alunos do sexto ano, da Escola Manuel Cassimiro Gomes, Coronel Ezequiel. E sejam bem-vindos. Vamos fazer mais uma atividade referente a essas aulas remotas que foi enviado para vocês. Espero que estejam todos bem. E hoje vamos falar de alguns conteúdos que também são como caráter de revisão para vocês relembrar essas definições. E nessas definições nós iremos falar do conjunto dos números naturais, tá? Não vamos ter confusão, porque é o conjunto dos números que a gente conhece. E nesse pequeno resumo que eu irei fazer para vocês, vocês vão lembrar de algumas definições e vão também aperfeiçoar o conhecimento de vocês. Nesta aula de hoje, como eu falei para vocês, nós iremos falar de algumas definições envolvendo o conjunto dos números naturais. Essas definições, nós vamos trazer as seguintes. Por exemplo, como é que a gente escreve os números por extenso? Como é? Nós sabemos que escrever os números por extenso nada mais é do que escrever o nome desses números em palavras. É um pouco complexo porque muitas vezes a gente se atrapalha na escrita por alguma falta, alguma deficiência no nosso português. Mas é importante que a gente tenha um conhecimento de como fazer a escrita desses números por extenso. Nesse sentido, eu disse aqui bem explicadozinho que escrever os números por extenso são exatamente esses números escritos em palavras e não em números. Então, se eu vou escrever o nome 15 por extenso, eu vou escrever ele como na palavra que o INZE é, 15. Também trouxe esses exemplos para vocês que 1, 12, 14, 100, ou primeiro, décimo, então assim, qualquer número que eu queira escrever por extenso, seja ele cardinal, ordinal, fracionário e assim por diante, é só escrever esse número como um nome, ou seja, em palavras. Como é que eu vou escrever esses números por extenso? A gente tem muitas dúvidas às vezes como é que a gente escreve. E eu trouxe três observações para que vocês lembrem e fixem aí na memória de vocês. Primeiro, não se usa vírgula na escrita de números por extenso. Então, quando eu for escrever um número por extenso, eu vou escrever ele direto, sem precisar colocar vírgula nele. Exemplo, esse número aí é o número 100.254. Então, muitas vezes a gente escreve errado. Observem aí que eu coloquei aí como que ele estaria escrito errado. E nessa escrita, o correto é 100.254. Não tem nenhuma vírgula na escrita desse número. A segunda observação é, eu não uso essa preposição entre milhares e centenas, a não ser que o número termine em centenas. Exemplifiquei como 516.987. Ou seja, entre a casa das milhares e a casa das centenas, a gente não usa esse i, né? Que vai ligar exatamente as milhares com as centenas. E eu coloquei aqui para vocês escrito como é que ele ficaria do modo correto. 516.987. A gente pode até ter o mau costume de dizer 516.987. Então, assim, vocês prestem atenção se na atividade ele tiver alguma coisa parecida. Quando eu disse a não ser que o número termine em centenas,
Eu também trouxe um exemplo para vocês entenderem o que é que eu quis dizer. Observem, por que que esse número termina em centena? Porque 100 é uma centena. Então, esse número é 516.100. Então, o i apareceu aqui ligando as milhares com a centena. Por quê? Porque ele termina em centena. A última observação que eu trouxe sobre a escrita dos números por extenso foi: não se usa i para separar as classes de números muito grandes. Gente, essas informações é só como meio de trazer essa lembrança a vocês. Por quê? Porque se vocês precisarem, então vocês vão ter isso na memória de vocês. Por exemplo, esse número é um número bem extenso. 2.845.123.022. Então, a gente não usou esse símbolozinho, a preposição é, para separar essas classes de números muito grandes, ou seja, entre bilhões e milhões e entre milhões e milhares, entre milhares e centenas. A gente não usou esse i para escrever, tá bom? Continuando, também no exercício que que a gente mandou para vocês, nós tem aí também como conteúdo antecessor e sucessor. Antecessor, todos nós sabemos que são todos aqueles números que vêm antes. E sucessor é o que vem depois. A gente também já conhece, já sabe disso, e eu repito, é como revisão que eu trouxe para vocês. Ou seja, se eu quero saber o antecessor de 55, eu quero saber quem é que vem antes de 55, que todos nós sabemos que é 54. Se eu quero saber quem é o sucessor de 55, eu quero saber quem é que vem depois de 55, que aí vai ser 56. Quem é o antecessor de 73? É quem vem antes, que é 72. E quem é o sucessor? É o que vem depois, que é quem? 74. E assim sucessivamente. Quem é que vem antes de 99? 98. Quem é que vem depois? 100. Então, é dessa forma que nós encontramos o antecessor e o sucessor dos números. Pessoal, uma informação importante. Nos números naturais, o único número que não tem o antecessor é o 0. Por quê? Porque no conjunto dos números naturais não tem nenhum número antes do 0. Também, como forma de revisão, eu trouxe a definiçãozinha sobre o que é a ordem crescente de números e a ordem decrescente. Também tenho plena consciência que vocês sabem essa definição, porém trouxe alguma informação e um desenhozinho para vocês perceberem. O que é a ordem crescente? É aquela ordem que vem do menor para o maior. Observem que aqui nessa figurinha eu coloquei um modelo mostrando que a ordem crescente ela vai do menor, que é o 1, para o maior, que eu trouxe aqui o 6. Também exemplifiquei aqui com alguns números. Essa ordem aqui é uma ordem crescente, porque vai do menor, que é 23, para o maior, que é 28. A ordem decrescente, ela vem do maior para o menor. Então, ela vem do maior para o menor. Eu também trouxe um modelinho aqui para vocês verem que a ordem decrescente começa lá em cima e vai diminuindo. Também trouxe aqui na forma de números uma ordem para vocês verem. A ordem decrescente começou no 100 e foi regredindo para o 94 e assim por diante.
E quanto aos números pares e ímpares, alguém sabe o que é? Quando é que um número é par? Um número é par quando ele acabar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número que acabar em um desses 5 algarismos vai ser dito como número par. Temos uma outra definição que é quando eu divido por 2 e não resta nada. Porém, a definição mais usual é esta: qualquer número que acabar em 0, 2, 4, 6 ou 8 é dito número par. Ou seja, analisando aqui 240, o último número dele é 0, ou seja, ele é um número par. Analisando o número 14, 14 termina em 4. Se ele termina em 4, ele é um número par. 26, 26 também é um número par. Por quê? Porque ele termina em 6. 52 da mesma forma, ele é par porque termina em 2. E 100 é par porque termina também em 0. O número 18 também é par porque termina em 8. Desculpa. Os números ímpares é qualquer número que acabar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Qualquer número que tiver como algarismo final um desses 5 que eu citei anteriormente, ele é dito número ímpar. Exemplo, por que 37 é ímpar? Porque ele termina em 7. Temos também uma definição que se o número dividido por 2 tiver resto, é porque ele é ímpar. Mas é como eu falei com os números pares. A definição mais usual é que todo número ímpar, ele só é ímpar se terminar em um desses algarismos. 1, 3, 5, 7 ou 9. Pessoal, a aula de hoje resume-se nessas pequenas informações que vocês já conhecem, onde vocês vão conseguir claramente responder a atividade. E como forma de reflexão, eu trouxe aqui essa mensagem para vocês, que diz o seguinte: não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia. O que é que isso traz para a gente? Olhe, quando eu digo que a gente não tentar ser melhor do que ninguém, é porque você tem que se valorizar, ver que você é bom, que você pode ser melhor do que já é e não melhor do que o outro, né? A gente está em constante aprendizagem e devemos ter a consciência que nós somos pessoas inteligentes, que temos alguma dificuldade em alguma disciplina, mas que não vai me deixar ser melhor ou pior do que ninguém. Eu tenho que me desdobrar, tenho que buscar o melhor para mim e não querer derrubar o outro, certo? Então, a cada dia a gente tem que buscar isso, tem que tentar ser melhor do que já é. Vamos tentar, mesmo que a gente não consiga, mas vamos tentar. E é isso. Boa atividade, fiquem em casa, estejam todos bem, se protejam, protejam suas famílias. E é isso, pessoal. Tenham uma boa tarde. E agora eu estou aguardando o retorno de vocês, certo? Tchauzinho!